Nós estamos no nosso encontro nacional de lideranças evangélicas em Brasília, dentro da Câmara Federal, e vamos ao nosso próximo palestrante, Padre Delmar Guedes, educador, com o tema Os riscos que correm a família brasileira. Uma honra, uma alegria recebê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, Padre Delmar Guedes. Bom, eu vou colocar a apresentação aqui porque vai ser o roteiro que nós vamos seguir. Só tirar também. Quero aproveitar e novamente afirmar o nosso site de transmissão, fenaspbrasil.com ou fenasp.com.br. Importante a gente fazer a nossa convocação para que as pessoas possam nos acompanhar nos estados e nos municípios. fenasp.com.br ou fenaspbrasil.com. Bom, apesar do título ser Os Riscos da Família do Brasil, e é verdade, esse é vamos dizer, um assunto central aqui nessa exposição, eu queria fazer uma introdução para a gente entender o contexto que nós vamos falar aqui. Essa é uma síntese do que é a minha tese doutoral que eu estou fazendo agora, estou apresentando agora na Universidade da Espanha. E o motivo da escolha dessa tese, no meu caso, foi tentar entender toda a revolução cultural que aconteceu no Ocidente, digamos assim, depois da Segunda Guerra Mundial. A gente percebe que houve uma transformação dos valores e muitas vezes a gente não entende a origem disso. Então, olhando muito e procurando muito, e sobretudo no período que eu trabalhei na Argentina, eu trabalhei em Buenos Aires 3 anos, aí eu conheci o pensamento desse autor, que nós vamos ver hoje, e que a gente pode entender através dele muito do que está acontecendo no mundo ocidental e sobretudo no Brasil. E aí, digamos, esse é um pano de fundo onde a gente vai ver depois, mais centralmente, qual o verdadeiro problema que nós estamos enfrentando. Então, eu intitulei essa palestra Gramsci e sua influência na América Latina. Primeiro, vamos conhecer quem é esse autor. Eu acho que pouca gente conhece esse autor, porque verdadeiramente ele é muito pouco conhecido. Mas é um pensador muito importante, que é, vamos dizer, o grande ideólogo dessa revolução cultural. Podemos passar para o seguinte. Gramsci nasce em Ales em 22 de janeiro de 1891 e morre em Roma 27 de abril de 1937, aos 46 anos. Nasceu na Sardenha e foi o quarto de uma família de 6 filhos. Ele era um jovem muito inteligente e depois ganhou uma bolsa na Universidade de Turim, onde ele conheceu o Partido Socialista Italiano. Ele depois entra em conflito com o Partido Socialista e funda o Partido Comunista Italiano. Ele é um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. E uma das grandes frentes que ele cria é esse jornal chamado L'Ordine Nuovo, onde começa a divulgar as ideias socialistas e comunistas na Itália. Vamos nos localizar historicamente, né? A Revolução Russa foi em 1917. Aqui nós estamos em pleno momento histórico da Revolução Russa, Revolução Comunista Russa. Ele participa do 3º Congresso da Comintern em Moscou em 1922 e aí conhece a sua esposa Julia Schultz, com quem casa nesse mesmo ano. Se elege deputado pelo Partido Comunista Italiano em 1924, mas entra em conflitos com os dirigentes do partido e depois ele é encarcerado por Mussolini em 1926. Eu faço essa introdução histórica só para a gente se localizar no tempo, né?
é condenado a 20 anos de prisão por Mussolini, e aí escreve a sua grande obra, que é o fundo dessa palestra que nós vamos ver hoje, que é os Cadernos do Cárcere. Aí ele coloca toda a base da sua ideia, e que nós vamos ver hoje. Morre ainda muito jovem, sob a custódia, ele ainda estava em prisão, só que já tinha saído para um tratamento médico aos 46 anos de tuberculose, portanto muito jovem, ainda na prisão. Um termo fundamental para a gente entender Gramsci é esse termo Furewitz, que significa, se a gente for ver a origem, a raiz desse termo Furewitz, é forever, no mesmo inglês. O alemão e o inglês têm a raiz muito parecida, forever, que significa o seguinte, e aqui nós vamos começar a entrar no nosso tema, no nosso assunto. Tudo o que nós fizermos para a Revolução Cultural tem que ser para sempre. Deputado, o senhor está falando agora e eu estava pensando no que eu vou falar depois. Tudo que vocês viram ontem também. Ainda que seja um passo pequenininho, uma pequena lei ou um pequeno projeto, tem que ser para sempre. Porque cada passo dado não tem volta atrás. Ok? Então nós vamos entender, eu acho que para os deputados essa palestra também vai ajudar a entender muito o que está por debaixo de tudo que nós estamos vendo. Com esse grande profeta do século passado. Evidentemente que eu tenho uma posição crítica a ele, mas sem dúvida é um sujeito muito inteligente que pensou tudo que nós estamos vivendo hoje. Vamos continuar, Damares? Doutora Damares? Primeiro ponto, o caminho da imanência. E aqui, deputados, senadores, todos vocês que estão nos assistindo, essa é a grande luta que nós estamos enfrentando em termos culturais. Uma cultura imanente contra uma cultura transcendente. O que significa isso? O homem transcende, ou seja, o homem é um ser espiritual que vive para uma eternidade, com valores que estão olhando a eternidade, como o senhor falava, deputado, agora há pouco, sobre a sua missão. Eu sou deputado, eu tenho um mandato, mas eu sei que tem alguém que está em cima de mim, que é Deus, e eu tenho que atuar olhando para Ele. Isso é um homem que transcende a sua realidade. A imanência diz, não, pessoal, tudo termina aqui. Não tem nada disso de transcendência, não. Gramsci diz que a transcendência é coisa de gente que tem a intelectualidade pequena. A transcendência é coisa de gente inocente, ingênua. Essa é a grande luta. Tudo se resolve aqui nessa terra, ou a gente tem uma eternidade? O homem é um ser espiritual que transcende. Então, a gente tem que entender o que é o caminho da imanência. Gramsci italianiza o comunismo. O comunismo, que nasce em um ambiente saxão, portanto mais duro, mais rígido, Gramsci, como italiano, italianiza isso. Ele coloca o homem ao centro. E ele prega o afastamento e independência da Igreja Católica, enfim, do cristianismo, como caminho de tirar o homem dessa transcendência ingênua e levar o homem para a imanência. Ele aponta como caminhos, da Revolução, o Renascimento, a Reforma, a filosofia de Kant, Fichte, Schelling e a Revolução Francesa, a economia clássica inglesa, o liberalismo laico e o modernismo. Isso tudo sintetiza em um único conceito, a imanência. Ele pode mudar? Ele quer, e esse é o grande passo, criar uma nova religião, porque de alguma maneira o marxismo se apresenta como uma nova religião, só que uma religião imanente, uma religião que tudo se resolve aqui. Enfim, para o comunismo, o paraíso se constrói com as próprias mãos. Nós vamos ver isso lá, mais na frente. Não tem esse negócio de Deus, não tem esse negócio de eternidade. Não. Nós temos que construir uma sociedade sem classes, aonde o homem constrói seu próprio paraíso.
o ponto de ataque de Gramsci é o cristianismo, porque o cristianismo foi quem levou o homem à transcendência durante toda a história, né? Desde Cristo se introduziu na cultura universal a transcendência. Claro, a transcendência é algo que vem de antes, também na filosofia grega tinha algo de transcendência, mas o importante é entender isso. A luta central, o ponto central que nós vamos ver nessa manhã, nessa palestra, é isso: uma luta de quem acredita que o homem é transcendente, cristianismo, e de que o homem não, é imanente. Fica aqui nessa terra. Gramsci é francamente marxista, enfatizando elementos que Marx não julgou conveniente acentuar. A substituição do cristianismo pelo marxismo. Deputados, isso é uma coisa fundamental na luta que vocês têm. Essa é a luta de hoje em dia. É tirar o cristianismo da cultura. Apagar o cristianismo da cultura. Por quê? O cristianismo leva o homem a transcender. E não é isso que a gente precisa. Nós vamos ver isso. Qual é o caminho, então, para substituir o cristianismo pelo marxismo? O primeiro, o materialismo. Podemos passar, doutora Danoales? Desculpe, pode voltar, por favor. O materialismo, o historicismo e o imanentismo. Vamos para o próximo. Aqui há uma coisa interessante que também a gente passa a entender melhor o que está acontecendo no Brasil e, de alguma maneira, em todo o mundo ocidental. Dois conceitos fundamentais para Gramsci: a sociedade civil e a sociedade política. Ele faz uma distinção entre a sociedade civil e a sociedade política. Ambas são as expressões da superestrutura que Marx já falava, né? O que é a superestrutura? Para Marx são as forças e relações de produção, a complexa organização das condições materiais da existência humana, que constituem na sociedade a base, a estrutura que condiciona todas as estruturas: a política, o direito, a moral, a família, a religião. Ou seja, vamos traduzir isso numa linguagem mais compreensível, que isso é um conceito mais filosófico. O que é a superestrutura? É tudo que mantém a maneira de viver das pessoas. Ok? A superestrutura é quem depois vai influenciar em como é o direito, em como são as leis, em como é a justiça de uma determinada sociedade. Que a base, vamos dizer, a raiz dessa sociedade é a superestrutura. Podemos passar. O que é a sociedade civil? E aqui a gente vai entendendo as coisas que estão acontecendo no nosso Brasil. Pessoal, porque nós vamos ver para frente, não é só em termos de lei, em termos de educação, é tudo vai sendo penetrado por essa maneira de pensar e vai mudando a maneira do povo pensar. Nós vamos ver isso, que é um verdadeiro projeto de engenharia social que nós estamos passando. Sociedade civil é o conjunto de organismos que criam um modo de pensar no povo que tem, portanto, hegemonia intelectual sobre a sociedade. Cria o sentido comum. O que é o sentido comum? É a filosofia popular. Para Gramsci, pertence à superestrutura. E aqui é importante, cria hegemonia. Quando a sociedade civil, quer dizer, o povo em geral, a filosofia do popular, o pensamento seja da maneira socialista de pensar, então a sociedade civil já sofreu essa revolução. E o que é a sociedade política? É o conjunto dos organismos da superestrutura que exerce uma função coercitiva e de domínio direto nos campos jurídico, civil e penal, político e militar, e sobretudo o Estado, que é o domínio. Vamos entender isso. Está um pouco filosófico o negócio, mas eu vou tentar transformar numa linguagem mais compreensível. Existe uma sociedade civil, a população em geral. A ideia tem que mudar a maneira dessas pessoas pensarem, do povo pensar, de uma maneira cristã, para uma maneira imanente, socialista, de maneira que quando o povo pensar assim, o próprio povo vai cuidar para que o Estado cuide de seus valores.
vamos dizer assim, quando o povo pensa de uma maneira cristã, os senhores deputados comentavam aqui na introdução, nós estamos numa sociedade cristã. É verdade, nós estamos numa sociedade cristã, mas tem um projeto de mudança dessa sociedade cristã para uma sociedade não cristã. De maneira que quando essa sociedade já não pense cristamente, ela mesma vai querer manter um Estado que preserve os seus valores não cristãos. Por que uma sociedade cristã hoje, deputados, pensem, tem uma minoria de deputados cristãos no parlamento? Não deveria ser assim. A maioria deveria ser deputados que pensam cristamente, porque a nossa sociedade é cristã, sim ou não? Sim. Mas a realidade é que acaba não sendo. Então, o projeto da Revolução Cultural está em plena marcha. E, infelizmente, hoje, quem pensa cristamente no Brasil, que representa uma maioria da população, não tem uma maioria parlamentar aqui no Congresso. Porque a Revolução Cultural está em marcha, está em caminho. Vamos, doutora Damares, vamos continuar para frente. E eu já adiantei um pouco isso. O que é a maneira do povo pensar? Gramsci chama isso sentido comum. Aquele ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Antes do mel vem o fel. Todos esses pequenos ditados populares, essa filosofia popular, a maneira do povo pensar, se vocês veem, tem uma base cristã. No nosso povo, você vai em qualquer lugar do povo, eu como sacerdote e os deputados também na sua missão, a gente entra na casa das pessoas mais simples que tem, e você vê que aquela maneira de pensar é popular, né? Eu não sou flamenguista, mas anteontem o Flamengo ganhou uma Copa do Brasil. O jogador sai com a camisa, Jesus está comigo, faz o gol e agradece a Jesus. É um pensamento cristão da sociedade, mas a tentativa é mudar esse pensamento de maneira que o povo já não pense cristão, o povo pense imagínativo. Não sei se vocês conseguem ver isso como projeto social. Nós temos que mudar a maneira do povo pensar, de maneira que depois o próprio povo vai manter o poder do Estado para manter os valores não cristãos, porque ele já não pensa cristão. Compreende a profundidade da gravidade disso? E compreendem que isso está acontecendo agora. Isso está em plena marcha, tanto no Ocidente e sobretudo na América Latina e no nosso Brasil. É a filosofia popular, diferente da filosofia que é uma de ordem intelectual, diferente do sentido comum. A filosofia popular é o sentido comum. A maior formadora do sentido comum, ele diz aqui, a Igreja Católica, hoje a gente pode ampliar, é o cristianismo, né? Todas as igrejas evangélicas, católicas, criam uma maneira do povo pensar cristamente. Põe o pastor na sua pregação, põe valores cristãos, e a pessoa vai para sua casa levando esses valores para o dia a dia. O sacerdote na homilia faz isso, o pastor na sua igreja faz isso. Nós, quer dizer, criamos uma filosofia, uma maneira de pensar do povo. Por quê? Olha só, porque a igreja cristã, ali está católica, a gente pode botar a igreja cristã, pega o intelectual, que é o pastor, que estudou, que conhece, que estudou a escritura, que estudou filosofia, que estudou teologia, e ele transforma aquilo numa linguagem que o povo entende. Ele é um intelectual. O pastor é um intelectual que se aproxima do povo numa linguagem simples e faz o povo entender essa mensagem. E o povo pensa assim. Ele fala, Gramsci fala, a gente tem que mudar isso. Vejam só, nós temos que criar intelectuais nos jornais, nas revistas, nas editoras. Olha só, Gramsci falava isso em 1917. Médicos, juízes, militares, artistas, etc., que eles vão influenciar na maneira do povo pensar de uma outra maneira não cristã. Aí está médicos, e não botei, essa palestra estava preparada antes, hein?
Os médicos vêm fazer a cabeça do povo, gente. Você imagina um povo lá no interior da Paraíba, do Piauí ou de Minas Gerais, que chega um médico que cura as crianças, que cura os filhos dele. Esse sujeito vai ter uma influência moral sobre o povo grandíssima. Ele vai criar, sem dúvida, em alguns lugares o médico que está ali, ele vai ser o maior intelectual daquele lugar. Então ele vai influenciar na maneira do povo pensar. Torna-se um ídolo. Torna-se um ídolo. Exatamente. Pô, o médico curou meu filho. Eu devo toda a vida do meu filho ao médico. Porque se o médico diz, não vai no templo não, vai aquele pastor lá que está falando besteira, não vai mais lá não. Você acha que a pessoa não vai escutar ele? Claro que sim. Ele se torna... Mas não é só o médico não, é o jornalista, é o escritor da novela, são as revistas, os jornais. Criar intelectuais que pensem de uma maneira imanente, não cristã, para mudar a maneira do povo pensar. Essa é a ideia do Gramsci. Quando isso acontecer, aquele termo que eu falei no início, forever, quando isso acontecer, nós estamos no poder para sempre. Ninguém tira mais. Vocês conhecem alguma coisa parecida com isso? Hein? A gente conhece essa música? Estamos escutando essa música em algum lugar? Não? É essa música que está tocando aqui faz 40 anos, pessoal. Esse é o cara. E muita gente nem conhece esse cara. Gramsci é o cara. Por detrás de tudo está o pensamento dele. A mudança do sentido comum significa a vitória da revolução. Quando o povo pensar da nossa maneira de pensar, ninguém tira mais a gente do poder, porque o próprio povo vai manter o poder, porque o povo quer defender os seus valores. Então, quando o povo... Gramsci diz, olha só, Gramsci é genialista. O grande erro da Revolução Comunista Russa foi que tomou o poder político sem mudar a maneira do povo pensar. E isso não dura. E de fato não durou 70 anos só. E durou 70 anos por causa do poder militar e da força militar que tinha. Isso não teria durado menos, porque o povo russo continuava sendo cristão. Então não adianta, você toma o poder político, mas a sociedade não pensa como você. Então a sociedade não te mantém. O comunismo russo se manteve pela força militar. E Gramsci identifica isso como um erro. Ele fala: a sociedade europeia é muito mais complexa que a sociedade russa. A sociedade russa tinha claramente duas classes, a oligarquia e o camponês. Então criar a dialética para criar uma revolução civil aqui é fácil, mas depois manter esse poder é impossível se você não muda a cultura. Na Europa ele disse, para a gente tomar o poder na Europa, a gente tem que tomar a cultura. Vocês conhecem essa música? Então, nós estamos transformando uma cultura cristã em uma cultura não cristã, através de um montão de coisas. Eu não estou preocupado com a lei do aborto, pessoal. Estou preocupado porque atrás da lei do aborto, o que querem é mudar a cabeça das pessoas. A lei do aborto é uma ponta desse iceberg. O iceberg é muito maior do que isso. É muito maior, é muito mais profundo. Plano Nacional de Direitos Humanos, uma tentativa de mudança cultural. Vejam, peguem aquele plano, peguem essa palestra e depois vejam se não está ponto a ponto esse plano aí. Esse é o cara. Por isso que eu falo que a gente tem que conhecer Gramsci. Sem conhecer Gramsci a gente não entende nada do que está acontecendo. Vamos para frente, doutora. Qual o papel do intelectual? Eu tenho tempo ainda? Como é que está? Tem? Intelectual orgânico. Eu já falei, eu já adiantei isso, eu vou passar mais rápido por essa parte. O intelectual orgânico é, no caso do cristianismo, o pastor, o sacerdote. Ele é um intelectual que se forma, que estuda e depois ele vai em contato com o povo e transmite isso para o povo e cria uma maneira de pensar. Cristianismo, 2000 anos fazendo isso. Gramsci diz, bom, a gente tem que mudar, a gente tem que criar outros intelectuais orgânicos
jornalistas, magistrados, professores, artistas, esportistas, que eles também sejam intelectuais, pensem, mas não da maneira cristã, da maneira nossa de pensar, socialista, e esses depois vão ser os sacerdotes, os ministros da nova religião, da religião imanente, da religião que fica só na imanência, que não transcende. Esse é o intelectual orgânico, e ele fala isso imitando o cristianismo claramente. Ele fala: nós temos que fazer o mesmo que as igrejas fazem, formar intelectuais. O que é um pastor? Pastor é uma pessoa do povo, né? Eu vejo, que eu conheço um pouquinho a história, o pai da doutora Damares. É uma pessoa do povo que vai lá, se prepara, estuda a Sagrada Escritura, depois ele funda uma igreja e começa a pregar para o povo simples. Ele é uma pessoa do povo que se formou e volta para o povo e tem essa influência no povo. Gramsci diz: nós temos que fazer isso, imitar o que as igrejas fizeram, pegar o pessoal do povo, formar eles bem e depois levar ele de volta para o povo, para que eles se influenciem no povo. Médicos, né? Médicos para todos. Isso é um projeto. Tem milhares de projetos desses. Ok? Podemos passar, doutora? Depois, outra coisa que é importante: o partido é o grande guardião dessa transformação. O partido é o que zela pela transformação cultural. Gramsci era um grande leitor de Maquiavel. E Gramsci diz que o partido é o novo príncipe, fazendo um paralelo com o príncipe de Maquiavel, né? O príncipe que é o partido, é um príncipe coletivo, digamos assim, é o grande guardião da transformação cultural. Incrível, né? É sensacional. O cara é um gênio, de verdade, né? As pessoas passam, pessoal, o partido fica. O partido é o grande... Não sei, acho que vamos continuar, doutora, porque eu não quero tomar mais tempo de você. Então, qual é a estratégia para a vitória? Eu já adiantei um pouquinho isso aqui, mas vamos ver com mais calma. A Revolução da Itália tem que ser diferente da russa. Não deve conquistar o Estado, mas a sociedade civil. Primeiro a cultura, depois, em consequência, o Estado. Tem que ser uma agressão molecular, uma guerra de trincheiras. Tomar posições pouco a pouco. Ali eu digo, forever. Conquistar a cultura para sempre. Não os meios de produção, como Marx, mas os meios de poder político. Nem os meios de poder político, mas os meios de comunicação e a educação. A luta pela educação, deputados, é a luta pela cultura. Conforme nós formemos a nossa juventude, nós vamos ter a maneira do povo pensar. E pessoal, isso não precisa muito tempo não. Você consegue isso com 20 anos, com 2 gerações você consegue mudar a maneira do povo pensar. 30 anos, 40 anos, você muda a maneira do povo pensar. Basta ver as cartilhas, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, que nossas crianças estão recebendo hoje nos colégios. Aí, o que a gente faz? Ele diz, conquista a hegemonia. A hegemonia é isso, a palavra já diz, a maneira do povo pensar. A maneira do povo comum pensar. Mais que o poder político, é o que eu falei antes. Não adianta conquistar o poder político como se fez na Rússia. Tem que conquistar a sociedade civil. É um processo muito mais lento, mas definitivo. Forever, para sempre, né? A estratégia não tem tempo. É uma guerra onde pode mudar o aliado no tempo. O que importa é conquistar a cultura. A luta é pela cultura, a maneira do povo comum pensar. Todas as leis, todos os projetos, sobretudo na parte da educação, etc., são, se vocês veem, tem como fundo uma mudança cultural, tirando o cristianismo como base dessa cultura e colocando uma maneira imanente de pensar socialista como base da cultura. Porque essa é a grande luta. Doutora, podemos... Primeiro tem um processo de desmontagem, tem que tirar da sociedade os valores que a sustentam,
e depois recriar novos valores que sustentem a nova sociedade. Momento crítico, corroer, olha só, o que ele fala? Corroer e destruir a cosmovisão pré-existente. Uma luta intelectual para eliminar seus princípios fundamentais que constituem a estrutura mental da sociedade. Tirar os valores que constituem a estrutura mental da sociedade. Esses valores são os quê? Os valores cristãos. Todo o cristianismo, que é a base da sociedade ocidental. Aquela grande luta de faz 10 anos, mais um pouquinho, quando eu estava em Roma, estudando, que era a Constituição Europeia, se dá ou não Deus na sua introdução. E conseguiram, né, que tirasse isso da introdução. Depois, aqui no Brasil, nós tivemos uma luta parecida. As lutas se repetem nos vários lugares. Porque tem que tirar tudo que seja transcendente, tudo que fale de um homem que transcende, tudo que seja ideia cristã, tem que tirar da maneira do povo pensar. Esse conceito tem que desaparecer para recriar o momento construtivo, a introdução de uma nova cosmovisão, uma visão do mundo nova, de modo que a impregne as mentes na nova sociedade. Destruir primeiro, para construir depois. Estamos vendo algo parecido com isso, verdade? A superação do cristianismo, considerado o pior inimigo, pois ha criado e mantido o sentido comum, a filosofia popular atual da sociedade. Se ele continua, não há perspectiva para o marxismo. A estratégia especial para a luta antirreligiosa. Pessoal, isso não é uma coisa que acontece por acaso. É uma coisa pensada por esse cara no início do século passado. Isso tem 100 anos, esse pensamento. E está em plena atividade. É uma realidade histórica importante e seria um erro não considerar o cristianismo. A filosofia da praxis, a filosofia nova, recolherá todas as necessidades, interesses e aspirações, utopias e os transformará imanentizando-os. Luta, imanência e transcendência. Tudo fica aqui, tudo se resolve aqui. Não tem transcendência, não tem Deus, não tem futuro, não tem eternidade. Tudo termina aqui. O paraíso é a sociedade sem classes. A pretensão é substituir o cristianismo pelo marxismo, uma escatologia horizontal construindo o paraíso com as próprias mãos. Eu já falei disso. A superação do cristianismo. Toda a estratégia do eurocomunismo é uma boa parte produto do pensamento de Gramsci. A aproximação entre o marxismo e a ala progressista da igreja também. Bom, podemos continuar. Breves conclusões. O fim é a sociedade sem classe, comunista, com um partido vigoroso e ferreamente organizado. O partido é um intelectual coletivo que leva sobre si o processo da revolução. Ele é o guardião do processo revolucionário. Gramsci diz que se deve derrubar as bases da sociedade cristã. A família monogâmica, deputados, olhem só, ele já falava isso no início do século passado. Quais são as bases da sociedade cristã? A família monogâmica, portanto, tem que criar novos modelos de família, né? Vocês conhecem alguma coisa parecida com isso? A gente tem alguma coisa, parece, não? Tem outros modelos de pai. Eu falava, né, quando saiu esse negócio dessa lei, eu falava, os pais lá de cá nós vamos casar todos, somos 13, nós vamos casar, os 13 vão casar entre nós, porque daí assim, um ganha a pensão do outro, quando um morre ganha a pensão do outro, nós vamos casar os todos. Outros modelos de família. Segundo, filosofia realista, filosofia tradicional, que a filosofia realista diz, eu posso conhecer a verdade. A filosofia que Gramsci quer dizer, não, cada um tem a sua verdade. Não existe uma verdade, cada um tem a sua verdade. Segundo, a religião cristã, já falei por quê. O caminho é a tomada da cultura, da sociedade civil, mas depois tomar o poder político. Ele diz, o poder político cai de maduro, porque quando a sociedade civil pensar de uma determinada maneira, o poder político vai cair de maduro. A própria sociedade civil vai manter o poder político. O fim é uma sociedade sem classes, comunista, com partido... Bom, E olha só, olha que coisa, com isso eu termino, depois eu vou dar alguns exemplos de como isso está acontecendo aqui na América Latina. Vejam esse texto, é um pouquinho longo, mas vale a pena. Eu vou ler devagarinho, para vocês verem o fundo do pensamento do Gramsci.
O Partido Comunista é, no período atual, a única instituição que pode ser comparada seriamente, desculpe, ali tem um erro, com as comunidades religiosas do cristianismo primitivo, com as limitações com as quais o partido existe já em escala internacional. Se pode tentar uma comparação e estabelecer uma ordem de juízos entre os militantes da cidade de Deus e da cidade do homem. O comunista não é, desde logo, inferior ao cristão das catacumbas. Rosa de Luxemburgo e Carlos Liebknecht são maiores que os maiores santos do cristianismo. Vejam, é a substituição da religião cristã por outra. Esse é o projeto de Queiroz. Vamos ver como é que isso está acontecendo na América Latina? Historicamente, formação dos intelectuais nas universidades, sobretudo nas áreas mais estratégicas, jornalistas, advogados, artistas, temas de vestibular da UNB, se vocês pegam, vários temas de redação, são todos focalizados na mudança cultural. Observem isso. Observem. Penetração no campo jurídico, nos magistrados. Sobretudo na Itália, essa estratégia foi fundamental, né? Porque através da lei você educa. A lei tem um valor pedagógico, porque o povo em geral confunde o que é legal com o que é moral. Então, se é permitido o matrimônio entre eu e meu cachorro, o pessoal começa, em 2 gerações o pessoal vai achar que isso é uma coisa normal, porque confunde o que é legal com o que é moral. Okay? A lei tem um valor pedagógico imenso. Por isso, senhores deputados, vocês têm uma grandíssima responsabilidade. Legislação contrária à família tradicional, aborto, uniões homoafetivas, divórcio, são coisas que... Cota racial, qual o problema da cota racial? Ninguém é contra a cota racial. O problema da cota racial é criar uma tensão racial. Tem um livro muito interessante que se chama Por uma Gota de Sangue, que fala do problema de como o racismo cria tensão dialética social, raiva entre as diversas raças. Todos nós no Brasil, todos nós temos algo, né? Graças a Deus, e com muito orgulho eu falo, graças a Deus, quem é o brasileiro mais famoso de todos os tempos? E todos nós temos orgulho do Pelé, sim ou não? E pronto. Isso fala o que é o Brasil, né? Todos temos orgulho do Pelé, né? Literatura, novelas de televisão, financiação de ciência, penetração na teologia, debilitar o ensino básico, liberação sexual, vulgarização da mulher, etc. Vamos. Bom, aqui eu coloquei vários exemplos, já citei esse, né? Peguem o Plano Nacional de Direitos Humanos e vejam se não está direitinho com a cartilha do Gramsci. Depois, na Venezuela, Lei Educativa de Chaves, né? Depois, na Argentina, a censura de todos os meios de comunicação que são contra o governo. Aqui já é uma maneira mais descarada, já não é tanto a revolução cultural, né? Aí é menos delicada a coisa, mas tudo que vai contra a revolução tem que parar, e tem que frear, e tem que desacreditar. E esse é um artigo interessantíssimo. Se vocês podem, busquem na internet esse artigo. É um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento que relaciona as novelas ao divórcio no Brasil. O estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento sugere uma ligação entre as populares novelas da TV Globo e um aumento do número de divórcios no Brasil. Não só divórcios, abortos e todas as outras coisas. Esse artigo, o engenheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento diz: foi um grande projeto de engenharia social. Ele elogia, dizendo, quando tinha um personagem que fazia um aborto, aumentava o número de abortos. Quando tinha um personagem que... etc. Os personagens como modelos da sociedade, né? E a novela como meio de fazer engenharia social. Educação no Brasil, né? Vocês conhecem essas cartilhas que são distribuídas para crianças de 9, 10 anos, doutora Ana Maris, não? Esse dado que passou foi a doutora Ana Maris, não? Etc, né? Isso com dinheiro público, né? Ministério da Saúde,
com a ideia de prevenção de doenças socialmente transmitíveis. Na verdade, você está convidando a juventude a etc, né? Etc. Mas vejam, o que eu quis colocar com esses exemplos são não a coisa em si, que é grave, gravíssima, mas a gente tem que fazer uma leitura mais profunda desses meios. Isso é um meio de revolução cultural, de mudança da cultura. Olha só, vamos pensar só numa coisa. Se você estimula numa idade muito baixa, 9, 10 anos, 8, 9, 10 anos, se você tem uma estimulação precoce de todos os instintos sexuais, você acha que essa pessoa vai transcender? Ela vai querer saber de Deus? Não, ela quer saber daquele prazer momentâneo. Quanto mais você estimula, e aqui eu não estou falando com, dizer, é o padre, lógico, tem que falar, é moralista. Não é isso não, pessoal. Eu estou pensando no homem, não do ponto de vista religioso, do homem como homem. Quando você estimula toda a parte sexual de uma maneira muito inicial, uma idade muito precocemente, a pessoa não vai pensar em transcendência, ela vai querer os prazeres que estão nas mãos dela. Então, é um projeto de imanência, de estimular precocemente a sexualidade para que a pessoa não transcenda e criar uma massa mais fácil de manipular. Esse é o problema mais profundo. Isso é só uma manifestação desse problema e uma tentativa de mudança cultural. Muito bem, eu acho que isso era o que eu queria dizer. Desculpe se em alguns momentos foi um pouco filosófico demais, mas eu acho que é importante para a gente entender o que está por detrás de todo o processo que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado. Obrigado também pela oportunidade e eu parabenizo vocês, né, por esse grande trabalho que vocês fazem. Eu acompanho muito de perto com a doutora Damares, né, que é uma pessoa muito próxima. Somos muito amigos e parabenizo vocês e dou todo o meu apoio pela coragem, pelo valor que vocês têm de lutar por esses valores cristãos que nós todos acreditamos. Pessoal, não é uma ideia de defender a nossa maneira de pensar, não. É porque a gente sabe que isso é o melhor para o homem. O homem cristão, desculpa, não é que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas o que a gente viu na Jornada Mundial da Juventude? Vocês sabem o negócio do lixo? Arrecadaram menos lixo em 5 dias de Jornada Mundial da Juventude que em um dia de Réveillon no Rio de Janeiro. Isso é o homem cristão. Não estou falando católico não, estou falando cristão. O cristão de verdade é a base de toda a sociedade ocidental. Por que a Europa é a patroa do mundo? Infelizmente, em alguns pontos de vista negativo, porque nos explorou, tirou a nossa riqueza, tudo bem. Mas por quê? Porque tem uma base cristã nessa sociedade. Os direitos do homem, a própria Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, são valores cristãos. É o que está na base de tudo que o Ocidente construiu ultimamente. Querer tirar isso é querer tirar a base antropológica da sociedade ocidental. E é essa a nossa luta, e por isso a gente tem que dar muito apoio ao deputado nessa luta difícil, dura que vocês têm. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês na sua luta. Muito obrigado. Pediu o Paulo para guardar um minutinho. Primeiro, agradecer a exposição da sua palestra, que está conosco. Também pedir autorização para que a sua palestra esteja disponível no site, para as pessoas que quiserem estar acompanhando mais de perto. Claro que simplesmente. E o senhor começou fazendo uma análise de que a sociedade, principalmente a brasileira, é composta por uma ampla maioria, majoritariamente cristãos, católicos, evangélicos, enfim, cristãos, e o país basicamente dominado por diversos pensamentos. Aonde é que a igreja errou e continua errando de não formar esse pensamento na sociedade? Excelente pergunta, presidente. Eu também me faço essa pergunta muitas vezes. Nós, né, vamos botar nós cristãos em geral, né, católicos, evangélicos, todos os que acreditamos em Cristo.
eu penso muitas vezes, e isso eu digo uma reflexão pessoal, né? Eu estou compartilhando com o senhor um pensamento pessoal. Eu acho que a gente tem que ter consciência da importância que nós temos na formação da sociedade. Eu acho que, de alguma maneira, eu penso muito isso, nós católicos, até os sacerdotes, nós também de alguma maneira nos deixamos levar por essa mentalidade do imediato, da imanência. A gente está contaminado de alguma maneira por essa cultura também, e a gente não valoriza o suficiente o que nós temos nas mãos. O cristianismo é a grande revolução da humanidade, é do cristianismo. Ninguém na história da humanidade disse: perdoa teu inimigo, se te golpeia uma lado da tua face, dá outra face para golpear. Se ele te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Cristo é o verdadeiro, entre aspas, revolucionário da história da humanidade. Nem a filosofia grega chegou ao sacrifício por amor, o me entregar pelo meu amigo, dar a vida pelo amigo. Então nós nos acostumamos com isso e não valorizamos o suficiente a importância que isso tem na vida das pessoas. Perdão que eu dei um testemunho pessoal em 1 minuto. Eu era agnóstico até 4 meses antes de me formar em engenharia civil no UNB. Era agnóstico, não acreditava em nada. E tive uma conversão, faltando 4 meses, aos 23 anos, para terminar a faculdade, através de um movimento chamado Emaús aqui em Brasília. E aí comecei minha caminhada cristã, até descobrir a vocação sacerdotal já com 30 anos, depois de 6 anos já de engenharia. Eu vivi as duas coisas. Eu fui um jovem brasiliense aí da boate, da mulherada, de festa, de gandaia. Eu vivi as duas coisas. E eu optei pelo cristianismo, porque é o melhor para mim, para minha vida. E eu acho que nós temos que voltar a valorizar o valor antropológico do cristianismo. Que o cristianismo, a gente tem que estar convencido que é o melhor para o homem. E, de verdade, trabalhar nisso, e divulgar isso, informar isso. Eu acho, principalmente a Igreja Católica no Brasil, o erro, se eu quer uma resposta mais exata, o erro nosso foi não valorizar o poder que isso significa, o poder cultural que isso tem. Eu não falo de ter o poder do poder político, não, o poder que isso tem como cultura. O cristianismo foi o grande formador da cultura ocidental. E nós esquecemos disso e não valorizamos o suficiente. Eu acho que esse é o grande erro, presidente, para tentar responder a sua pergunta, que de verdade eu também não tenho a resposta definitiva. Eu gostaria, como espectador, com relação aos princípios cristãos e o texto mencionado, né? Afinal, qual a diferença, qual o caminho a seguir, na sua opinião? Muito bem, excelente pergunta. Essa foi a motivação de fazer a minha tese doutoral nesse assunto. Não reconhecer um problema, mas buscar a solução, porque daí entra o meu lado engenheiro, né? Como o senhor falou. Não só sacerdote, mas o engenheiro busca uma solução para os problemas, né? O engenheiro é um resolvedor de problemas. Então aqui eu falo com o engenheiro, qual é a solução? A solução é a cultura. Então eu fico muito feliz de ver, por exemplo, uma televisão que pregue os valores do cristianismo, uma televisão evangélica que pregue os valores do cristianismo, uma televisão católica que pregue os valores do cristianismo, né? Mas eu acho que isso ainda não é suficiente. O senhor imagina um diretor, um produtor ou um escritor de uma novela das 8 da Globo que ali coloca valores cristãos? Imagina a influência social que isso tem. Que vai escrever uma novela como Malhação, que coloque ali para a juventude valores cristãos. A influência que isso tem. Um jogador de futebol põe um brinco, todos os garotos querem botar um brinco. O jogador de futebol faz um gol e mostra a camisa escrito, como o Kaká uma vez mostrou, né? Jesus é o meu guia. Isso influencia na juventude de uma maneira impressionante.
Então, a solução, para mim, é um trabalho cultural, tem que trabalhar na cultura. Então, tem que formar professores universitários, jornalistas, magistrados, formar a juventude desde cedo nos valores cristãos, e que esses depois se transformem em líderes intelectuais orgânicos que façam, vamos dizer, uma contra-revolução cristã, divulgando aonde estejam os valores do cristianismo, como maneira de vida, como forma de viver, como estilo de vida. O cristianismo como um estilo de vida, né? O cristianismo como inspirador de uma cultura. Eu acho que essa é a solução. E é um trabalho muito difícil, hein? É um trabalho muito difícil, muito árduo, que eu acho que aqui nós cristãos, todos, evangélicos, católicos, teríamos que fazer um projeto comum nesse sentido, de lutar pelos valores do cristianismo. E eu repito, pessoal, eu não falo aqui com um radicalismo ideológico, porque eu sou cristão, eu tenho que defender isso. Não, é porque eu acredito, e a partir da minha própria experiência, que o cristianismo é o melhor para o homem, é o melhor para a sociedade. Eu lá na jornada, eu fui com um grupo de italianos, jovens italianos que eu estava acompanhando, eu falava para a garotada, vocês imaginem um país todo assim, que seja ordenado, que se divirta, que como uma juventude se diverte, que faça festa, mas que seja ordenado, que não joga o lixo no chão, que não risca o metrô, que não quebra nada. O pessoal do metrô do Rio estava impressionado com o volume de gente cristã, e não tinha um vidro quebrado. Isso é o cristianismo. E não, repito, não falo do catolicismo, não, falo do cristianismo como base da sociedade ocidental. Essa é a luta, e é árdua, hein? É muito árdua, é um trabalho muito difícil. Como é que nós podemos levar para dentro dos colégios? Eu sei que no Rio nós já estamos fazendo isso, mas de uma forma não organizada. E aí eu acho que é interessante que nós tenhamos como tema levarmos a cultura cristã para dentro dos colégios. Minha filha estuda num colégio que, graças a Deus, é direcionado, é dirigido por cristãos evangélicos. E nós já temos trabalhos, inclusive de história, de vários tipos de cultura africanas, né, que são feitos. Aí houve um momento que o Rio de Janeiro teve um feriado, e nós fizemos dentro do colégio, mostrando realmente a importância da cultura africana no desenvolvimento e na criação desse país, de uma forma cristã e não de uma forma como foi colocado em vários estados do país. Então acho que é interessante, e aí eu queria que o senhor me dissesse como é que é possível nós juntarmos, não denominações ou católicos, evangélicos, mas o mundo cristão, né? O reino de Deus, para que nós levemos isso para dentro do colégio. Qual seria hoje, como engenheiro, que eu também sou, essa solução? Isso é uma solução, exato. Se o padre puder repetir a pergunta, como está sendo transmitido e está sendo providenciado o microfone para que seja utilizado, para que as pessoas que estão assistindo saibam qual foi a pergunta e como será a resposta. Mas já está chegando a sua mão o microfone, e se você puder, sintetizando, refazer a pergunta, por favor, se identifique e refaça a pergunta. Bem, meu nome é Irvânio Santos, eu sou presidente do FENASP do Estado do Rio de Janeiro, e a pergunta eu vou bem sintetizar, porque senão vai alongar, eu sou um prolixo. O que eu quero saber é o seguinte: como nós podemos juntarmos todos os que hoje no Brasil ou no mundo, e obviamente o embrião pode começar aqui, levarmos a cultura cristã, ou seja, levarmos o evangelho para dentro das escolas, não como uma forma de uma cadeira simplesmente disciplina católica ou disciplina evangélica, mas como nós podemos levar isso para dentro dos colégios, ou talvez como uma disciplina extracurricular, para dentro dessa escola. Qual seria hoje a solução? E aí eu vou citar de novo, como engenheiro que eu sou, qual seria essa solução para nós levarmos isso para dentro dos colégios? Que nós estamos notando que os movimentos que não são cristãos entram nas escolas de uma forma tão fácil, mas de uma forma organizada. Isso. Então eu queria saber como é que nós podemos organizar para levarmos isso para os colégios. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que tem duas soluções possíveis, mas talvez as duas mais importantes, e eu vou falar a partir de experiências feitas, né?
eu trabalhei 3 anos na Espanha também. Eu fui o responsável pela minha congregação na Espanha, e lá nós tínhamos vários colégios e uma universidade chamada Francisco de Vitória. A solução que nós notamos para a universidade, para exatamente responder a sua pergunta, foi vamos dizer, uma penetração, não com cadeira específica, mas em toda a grade curricular. É uma solução difícil de aplicar, mas se pode aplicar através da formação dos professores. Então para os professores, os professores que entravam na universidade para começar a dar aula lá, tinham um curso introdutório da filosofia da universidade. Aí é mais fácil, porque é uma universidade privada, né? Num sistema público é mais difícil pensar nisso. Então, e aí estava toda a filosofia, toda a ideologia, toda a maneira de pensar uma matéria específica, mas em todas as matérias eu vou ensinar a teoria da comunicação. Mas a teoria da comunicação vista com os olhos do cristão. Eu vou ensinar, pois, não sei, no direito civil. Direito civil lido com os olhos do cristão. É claro que aí você tem que ter um corpo docente que comungue da sua filosofia, né, cristã. Mas se pode formar professores que tenham esse interesse em uma filosofia cristã. Essa é uma maneira. E outra, eu sempre uso esse argumento. Nós estamos numa sociedade democrática. Então, da mesma maneira que na Universidade de Brasília, o MST, vamos dizer assim, pode ter uma representação, por que eu não posso ter? Por que eu não posso ter lá um espaço, um lugar onde os cristãos possam se reunir, possam ter debates, possam ter encontros? Ou seja, nós temos que ter uma maneira de marcar uma presença na sociedade, onde seja, universidade, colégio, com os cristãos que estejam aí, e eles têm que ter o direito de se manifestar, como outras organizações têm também, né? Uma solução que implica na formação dos líderes. Então, aí tem que formar o quê? Os professores, os diretores do colégio. Evidentemente que não todos pensam cristamente, mas os que pensam têm que ter o direito de receber essa formação. E eles, nas disciplinas que eles... Por exemplo, a história é fundamental. Eu tenho professores de história que não façam uma leitura subjetiva da história a partir do cristianismo. Não, que procurem ler. É difícil uma objetividade total na história, mas que façam uma leitura objetiva da história e não uma leitura da história manipulada como a gente tem hoje, onde o cristianismo aparece como o bandido da história, né? Não, vamos fazer uma leitura objetiva. O cristianismo tem erros na história dele também. A Igreja Católica tem erros na história dela também. Tem. Mas também tem que ver as coisas boas que fez, né? Então, é difícil, mas eu volto. Para mim, como solução geral, que serve para todos os casos, tem que formar os líderes, os intelectuais. Aí, no caso dos colégios, para responder, os professores, os diretores, que possam receber e que queiram receber uma formação cristã, que tenham consciência da sua missão como formadores de cultura naqueles jovens. Só para ilustrar, no Rio de Janeiro nós temos um pastor, eu não vou citar o nome dele aqui eu não tenho autorização de falar em nome dele, mas ele está dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele é capelão estudantil, militar inclusive, e desenvolve um trabalho, e nós estamos hoje levando para os colégios de ensino médio, e agora vamos levar para o ensino fundamental. Por que isso? Porque nós estamos notando, e a doutora Damares é uma das que mais mostra aqui para a gente, que eles não estão mais se importando com as universidades. Eles estão indo justamente na fase mais tenra do jovem, que é o ensino fundamental. Exato. E não o ensino fundamental segunda fase, que agora não existe mais, né? É contínuo, mas até o 5º ano eles já estão, do 1º ao 5º ano, entrando. Então nós estamos levando, e obviamente nossa dificuldade está sendo dos colégios que não têm hoje uma direção cristã.
porque nós vamos esbarrar no conceito, né, filosófico, religioso, e aí nós esbarramos. Mas com capelania, nós estamos entrando com uma facilidade muito grande. Eu acho que é bastante interessante, não esses cursinhos de capelania que estão surgindo aí no Brasil, de um sábado e o cara está formado capelão, mas que a gente possa fazer um curso onde a gente tenha a capelania estudantil, que eu acho que é muito importante. Os deputados aí e vereadores que façam leis que valorizem mais o capelão mesmo, não esse capelão que eu estou falando formado aí para angariar dinheiro, não, mas o capelão que tem uma formação, que tenha também uma formação na área educacional. Eu acho que é muito importante, porque aí nós vamos também trazer esses professores que você falou que precisa ter essa formação cristã, né? Eu costumo, muitas vezes que eu apresento essa palestra, eu digo que aqui a gente vê a luta pela alma do mundo. É a luta pela alma do mundo. Verdade. Né? Então, a luta pela alma do mundo cada vez está começando mais cedo. E é como o senhor fala. A gente tem que formar... É o que eu falo, e mais, numa mentalidade democrática e aberta a todas as maneiras de pensar, eu não quero impor minha maneira de pensar. Eu quero dar o direito para aquele jovem, para aquela criança, conhecer minha maneira de pensar. Depois ele vai seguir o cristianismo ou não, é outra coisa. Mas ele tem o direito de conhecer o cristianismo. Né? E nós temos o dever, como cristãos, de apresentá-lo. Então, como o senhor fala, eu acho que essa solução da capelania, marcar uma presença. Eu fiz, na minha vida sacerdotal, fiz muitos trabalhos em colégios. E é incrível o que significa a presença de um pastor, de um sacerdote num colégio. A diferença de visão que a juventude tem de um pastor, de um sacerdote, quando ele convive com ele diariamente, quando você ajuda ele a resolver os problemas do dia a dia dele, quando a mãe dele vem conversar com você e você com ela ajuda a resolver um problema dele. Esse vínculo é para sempre, porque a pessoa cria um vínculo de amizade, de carinho com você e muda esses preconceitos que tem, que o pastor é não sei o quê, que o padre é não sei o quê, quando a convivência é próxima, e aí o que o senhor fala é importantíssimo, marcar uma presença nos diversos lugares, sobretudo nos colégios, esses preconceitos que são culturais hoje mudam totalmente, porque estar próximo a um pastor, a um sacerdote, muda totalmente a maneira de viver. Obrigado, padre. Obrigado, padre. Vamos permitir a última intervenção ali, e depois a gente encerra essa fase. E aí... Então eu vou pedir para que seja o mais breve possível, bem na formulação e na resposta. Meu nome é Orley. É importante mesmo a inserção nossa na escola e na universidade. Eu tenho o privilégio de ser missionário dentro das universidades há 17 anos. Há 17 anos eu organizo grupos de evangelismo com os próprios estudantes e eles dão continuidade ao trabalho. Eu faço isso com professores e alunos. E os resultados são uma gota no oceano, mas os resultados são excelentes. E nós temos realmente que nos inserir na cultura. E aqui vai mais uma denúncia para que nós possamos observar que observem os editais do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura eu não posso afirmar categoricamente porque eu não tenho esses dados aqui em mãos, essas informações, são coisas assim que eu já li, já observei sobre isso. Eles estão selecionando grupos de apresentação, grupos de teatro, Brasil afora, que fala sobre cultura, que fala sobre diversidade sexual, essas coisas. E esses grupos, sustentados pelo governo, estão indo nas escolas. Estão indo nas escolas fazer apresentação musical, apresentação teatral. Né? Então, eu acho que uma das formas que a igreja pode contribuir é essa. Através da apresentação, nós temos talentos nessa área, né? No teatro, na música, que pudéssemos procurar as escolas. E também que nós nos voltássemos para nós mesmos, né? Que houvesse um trabalho mais efetivo de catequização dos nossos, né? De discipulado. Nossa igreja precisa discipular. As nossas crianças, os nossos jovens precisam ser discipulados, treinados biblicamente na palavra. Palavra bíblica, genuína, pura. Nós estamos falando de pregação genuína
nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, nossas crianças, nos nossos jovens. Acho que só assim nós faremos uma contra-revolução. Exatamente. Padre, pedir para o segundo já formular, isso eu já fecho. Respondemos as duas e já fechamos, porque está na hora do almoço já. Muito obrigado, deputado. Rapidamente me apresento, sou advogado, pastor há 25 anos, desenvolvo uma tese de doutoramento pela USP, que tem uma interface. Muito obrigado, colega, por esta aula sobre Gramsci. Eu atualmente trabalho no governo federal, trabalhei na Secretaria de Educação, no órgão central do Estado de São Paulo, e eu posso atestar que há, de fato, inconsciente ou inconscientemente, um processo de planificação social a partir deste intelectual orgânico italiano chamado Gramsci. Isso é verdade. Eu tenho visto isso trabalhando atualmente no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu só queria fazer duas considerações breves, dizer, respondendo à questão sobre educação, o que eu tenho pensado a respeito, que eu acredito, na raiz de toda esta revolução científica e cultural está um homem chamado Charles Darwin, que transformou o ser humano em um animal. E se nós não conseguirmos denunciar e revelar isto como uma doutrina falsa, nós teremos muita dificuldade de reverter este processo. Dele vem Marx, dele vem Gramsci, e dele vem Nietzsche, e vem todos os outros. Essa é uma conversa de alta crítica, padre. Eu concordo que é difícil o diálogo, a conversa, mas esta é a verdade. E quem está arquitetando todo este sistema pensa com inteligência e pensa a partir destes homens. Eu tenho ouvido nos púlpitos Nietzsche sendo citado. Isso impressiona muito, porque Nietzsche foi quem escreveu o Anticristo e disse que Paulo, o apóstolo Paulo, era um anticristo. Isto é muito sério, se nós não compreendemos esta mentalidade. Por fim, eu só queria mencionar que muito provavelmente o avanço de todos estes pensadores foi porque nós, povo cristão, toda a história, desde a igreja primitiva, nos afastamos da verdade. Nós deixamos de ser Cristos. Absolutamente. Deixamos de ser sal e luz, como já foi dito aqui. E de verdade, não se trata de nós sermos nominais, de sermos, de fato, como também já foi dito, discípulos dos nossos filhos, mestres dos nossos filhos. Eles precisam enxergar em nós a presença de Cristo. E todos aqueles que estão em torno de nós também precisam. Eu não tenho muitas esperanças de que nós consigamos vitória na nossa batalha se nós não conseguirmos praticar de verdade o Evangelho de Cristo. Muito obrigado e que Deus tenha compaixão de todos nós e dessa nação que de fato está doutrinada a olhar segundo o olhar de Gramsci. E agradeço muito, é a pura verdade, e é interessante porque o Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, tem aquela famosa passagem do profeta com a lâmpada, e ele diz, e com isso a gente pode encerrar, se chama presidente, se me permite, também totalmente de acordo com o senhor, eu falo que os problemas da história do cristianismo nascem dele mesmo, inclusive filosoficamente, com Ockham. Ockham é o pai do nominalismo, né? Os problemas da sociedade contra o cristianismo nascem da falta de testemunho do cristianismo. Estou totalmente de acordo com o senhor, exatamente, né? Ao longo da história. E Nietzsche, nessa passagem assim falou Zaratustra, o profeta sai com uma lâmpada iluminando a escuridão. Eu até me arrepio quando fala disso. Ele diz: Deus morreu. Deus morreu. Aonde é que está Deus? Aonde é que eu estou? Aonde é o norte? Aonde é o sul? Aonde é o leste? Onde estou eu? Deus morreu. Nietzsche, estou totalmente de acordo,
era um homem coerente, e ele vai até o final nessa tese e termina louco, porque sem Deus o homem é uma loucura. Muito obrigado.